A paz do Senhor, gente. A paz do Senhor, amados. Hoje queria ler sem demora um Salmo 41, quer dizer 42. E você que não leu a palavra ainda hoje, lê comigo, porque ele diz assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: Onde está o meu Deus, o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que anda angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: Onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia. Asaf está aqui se lamentando porque por algum motivo ele não pode louvar a Deus. Porque por algum motivo ele está sofrendo opressão. Ele está sofrendo perseguição. Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Meus queridos, eu queria hoje dizer para vocês, principalmente para aquelas pessoas que são divorciadas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se todo cristão entendesse que o inimigo faz de tudo mesmo para calar a boca de um crente, nós seríamos muito mais unidos. Existem inimizades que se levantam no meio do povo de Deus por causa de preconceito. Mas a Bíblia diz que Deus não gosta de preconceito. Irmã, como você me diz que Deus não gosta de preconceito? Muito simples. Leia a história de Jefité. Jefité foi um herói da Bíblia. A história dele está no livro de Juízes. E ele era um bastardo, um filho bastardo. E, no entanto, a história dele está em evidência nos livros de Juízes. Deus usou Jefité. Deus usou Rute, a moabita, e a aceitou no meio do seu povo, apesar dela ser gentia, vir de um povo idólatra. Rute, ela manifestou fé e Deus a recebeu. E não só isso, mas traçou um plano maravilhoso na vida dela. Raabe também era de um povo idólatra, não era do povo de Deus. E isso no Antigo Testamento. Mas Deus a aceitou no meio do seu povo, né? Deus a abençoou. Gente, vocês lembram da história de Davi? Apesar de toda a maldade que Davi cometeu, Deus perdoou. Deus perdoou Davi. E Deus permitiu que Davi se casasse com Batseba. Deus transformou uma adúltera em rainha. E ainda dessa união nasceu outro rei, que foi grande em Israel, que foi Salomão. Então, Deus é aquele que transforma todas as coisas. Deus é aquele que gosta de perdoar.
Deus quer que você se levante. Deus não quer que você fique prostrado, se lamentando a vida inteira por uma coisa que passou e que talvez não tenha mais jeito. Muita gente diz: ah, acabou o casamento, então acabou a alegria, acabou a condição de louvar a Deus, acabou a sua espiritualidade, Deus não vai te receber, Deus não vai mais te aceitar. Com que autoridade uma pessoa diz uma coisa dessa? Porque o nosso Deus, ele é o Deus do perdão, é o Deus do recomeço, é o Deus da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta oportunidade. Gente, você não pode abrir a boca e falar para alguém, ainda mais dizendo que é em nome de Deus, que Deus não recebe mais essa pessoa, que ela está destruída, que ela está derrotada, que ela está impossibilitada de continuar com a sua vida, principalmente sua vida espiritual, porque Deus perdoa. O único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos lá procurar esse versículo, para vocês não dizerem que eu não dei o versículo, enfim. Mas é bom a gente observar. Mateus 12. Mateus capítulo 12, versículo 32. Pronto. Mateus 12, versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Mateus, capítulo 12, versículo 32. Tá aí. Mateus 12, 32. Então, quem foi que disse, quem é que vai abrir a boca e dizer que Deus não perdoa você porque você se divorciou? Querido, não é o casamento que salva. Quem salva é Jesus Cristo. É lógico que eu não estou dizendo aqui que você pode sair por aí se casando e se divorciando, não. A Bíblia diz também que o casamento é um estado honroso. Honroso diante de Deus. A gente devia preparar mais os jovens antes que eles se casassem. Alguém devia ter dito pra gente que o casamento era uma instituição muito, muito, muito mais séria do que nós imaginamos para Deus. E nós, mulheres, sabemos disso. Via de regra, no geral, a mulher, ela dá a devida importância ao casamento. Quem não dá é o homem. Na maioria das vezes, quem não dá é o homem. E a mulher tem que suportar muitas coisas. E são muitas coisas que levam ao divórcio. Antigamente, se a mulher não cozinhasse bem, já levava ao divórcio. Antigamente, se o homem levantasse de manhã e já não gostasse da cara da mulher, já levava ao divórcio. Então, Deus não queria que fosse daquela maneira, tá? Deus não queria que fosse daquela maneira, que o casamento continuasse. Mas Deus nunca mandou ninguém se matar, se estripar, se desesperar, desistir da vida, passar uma corda no pescoço porque se divorciou. Não. Eu acho que chega disso. Chega das pessoas olharem para as pessoas divorciadas com preconceito, como aquela pessoa que não pode fazer mais nada, como um fracassado. Um casamento fracassa não é por causa de uma pessoa, não, gente. Tem a participação das duas e tem a parte que é a vítima, né? Vamos pensar assim, que às vezes a gente é preconceituoso com alguém que foi vítima. Você já pensou? Uma irmã da igreja que ninguém sabia, mas ela passou 20 anos apanhando. No dia que acontece alguma coisa, ela toma coragem e resolve se sair daquela situação. O que acontece? A igreja se volta contra ela, porque ela não quis passar o resto da vida apanhando. E eu acho isso muito digno, se ela quis desistir. E eu acho também muito digno quando a pessoa quer continuar, quando ela crê em Deus. Porque eu conheço mulheres que passaram a vida inteira crendo em Deus, vivendo com o marido, orando por ele, e ele passou a vida inteira endemoniado, traindo a esposa, formou outra família fora do lar, maltratava a mulher, humilhava, espezinhava.
destratava na frente dos outros, batia, espancava. E ela passou a vida inteira tendo fé em Deus, orando. E Deus sabe por que aquele homem não se converteu, mas ele morreu daquela maneira. Mas a mulher cumpriu a sua parte, teve fé, obedeceu a Deus, né? Lutou pelo seu lar. Amém. Porém, tem outras mulheres que resolvem não fazer isso. Tanto uma coisa é honrosa quanto a outra a gente tem que respeitar. Tem que respeitar a decisão das pessoas, porque Deus sabe da vida de cada um. E elas têm a sua particularidade com Deus, a sua intimidade, a gente não pode se meter. É claro que a pessoa deve pedir ajuda ao seu pastor, mas na maioria das vezes os pastores não querem ajudar. Ninguém quer se meter nessa história. Então a mulher que tem intimidade com Deus e ela tomou uma decisão, ela deve ser respeitada. Eu quero dizer para você que eu passei por um divórcio. E eu sofri na pele muita coisa. Mas quando eu cheguei no meu limite, que eu chorei, que eu me desesperei, dentro de um banheiro da minha casa, e de tanto eu perguntar ao Senhor o que eu faria, eu chorando, querendo me divorciar, mas eu não me divorciava porque eu não queria ferir a Deus, a palavra de Deus, eu queria continuar com o meu casamento. O meu casamento era o meu plano de vida. A minha família. E eu perguntei a Deus, e naquele dia o Senhor me falou o seguinte: eu te escolhi dentro do ventre da tua mãe, antes que tu se casasse, quando tu estavas sozinha, tu era uma escolhida. Tu era uma escolhida. Não importa ele. Antes dele e depois dele, tu continua sendo uma escolhida. Eu serei contigo, dependendo do que tu fizeres. Independente do que tu fizeres. Irmãos, e a partir dali eu tomei a minha decisão. Eu quis me divorciar, me separar. Porque eu não aguentava mais tanta traição, tanta humilhação. E eu não suportei. Eu gostaria de ter sido mais forte, de estar até hoje com ele. Talvez para agradar a Deus, talvez para agradar a sociedade, por causa dos meus filhos. Não sei, mas não por causa de mim, porque eu sofria muito. E isso já fazia uns 6 anos, mas se eu tivesse continuado com ele, ele estaria do mesmo jeito. Porque hoje nós estamos separados, ele está pior. Em vez de estar comigo e outra pessoa como ele fazia antes, agora ele tem muitas mais. É uma pessoa que não se converteu, não consertou a vida, tem 10 mulheres, tem um monte de problemas. Ou seja, eu fiz uma escolha. E eu colho as consequências da minha escolha, logicamente. Sofremos danos na família. Mas eu fiz a minha escolha. E a gente tem que assumir a nossa escolha. No entanto, eu sinto a presença de Deus na minha vida. Eu sinto Deus me dizendo que eu não devo escutar palavras ruins que vêm do inferno. Eu não devo escutar as pessoas que me dizem coisas que me derrubam, que me entristece, que me diminui. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque essas palavras vêm do inferno. E a gente tem que saber identificar isso aí. E Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, independente de qualquer coisa. Se você se colocar na posição, Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Então, quando a pessoa está num estado desse, o que acontece? Deus perdoa você. Eu quero dizer para você essa manhã, você que se divorciou, Deus perdoa você. Não, ele sabe que não foi a maldade do seu coração, mas foram as consequências da vida, foram as situações, muitas coisas acontecem, nem sempre a gente suporta. Nós somos seres humanos. O Salmo 103 diz que nós somos pó. Deus sabe disso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A Bíblia diz que Deus sabe que nós somos pó. Gente, isso é maravilhoso, isso é revelador. Salmo 103. Foi ele que te criou. Ele conhece cada molécula do seu corpo. Você não sabe, por acaso, que Deus conhece que você é fraco? Que você é duvidoso? Que a sua fé pode falhar? Mas você não precisa morrer por causa disso.
Você não precisa se anular o resto da vida por causa disso. Porque você tem que ouvir de Deus as palavras que te levantam. Você tem que ouvir de Deus as palavras que te reconstroem, que te fortalecem. Porque Deus tem palavras assim para você ainda. Tá? E no livro de Mateus, no Mateus 21... Livro de Mateus 21. Não. Mateus 19. Vou ler 19 primeiro para você. Vamos lá. Eu estou em Mateus. Mateus 18. No capítulo 18, no versículo 18, diz assim: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Aleluia. Eu quero dizer para você que o casamento é um estado honroso. E quando você ligou, fez o seu compromisso, Deus disse sim, que o que uniu o homem não, que o que uniu Deus não separe o homem, né? Assim. Eu posso encontrar esse versículo se você quiser também. É aqui em Mateus também. Mas a Bíblia também diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Se você foi para uma audiência de divórcio, se você e o seu ex ou a sua ex, o ex-cônjuge, vocês dois concordaram mediante a lei que estão desligando-se um do outro, se divorciando, vocês não devem mais nada um ao outro. Então, aquelas pessoas também ali estão como testemunhas, entendeu? Do divórcio de vocês, da separação de vocês. E os céus também. Foi desligado na terra, então também será desligado no céu. Meu querido, você não é mais devedor. Minha querida, você não é devedora. Você está fazendo conforme a lei na honestidade. Você soube chegar lá e dizer que queria, pois você também foi lá diante da lei dizer que não queria mais. E o outro concordou. E Deus concordou também. Agora eu digo para você, não é da vontade dele, não é do agrado dele, não. Divórcio é um pecado? É um pecado. Rasga a alma, destrói o nosso interior, sim. Porém, não é um pecado de morte. Não é. E mesmo que fosse e que seja, alguém pode dizer que é, deixa eu dizer para você, não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há pecado que Jesus não possa lavar com seu sangue. Não é um casamento que vai te levar para o céu. Mais uma vez eu te digo, o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, não deixe as pessoas encherem a sua cabeça dizendo que você vai para o inferno porque é divorciado. Ah, mas a Bíblia diz que quando se divorcia, se tornam adúlteros, e a mulher é uma adúltera, e quem casar com ela no segundo casamento também se torna adúltero. Sim, que seja. Eu não vou contra a palavra, é verdade, a mulher divorciada é uma adúltera, casou de novo com uma adúltera. Engraçado que o texto não fala do homem, né? Tudo bem. Mas a mulher é uma adúltera, tá bom? Mas e aí? Você vai pro inferno por causa disso, mulher? Porque resolveu se casar de novo, entrar no segundo casamento? Será que seria melhor você ficar solteira por aí, fornicando com um e com o outro? Do que será que Deus te agrada mais? Você se divorcia e fica por aí com um e com o outro, solteira? Né? Saindo, fornicando, se divertindo, badalando? Ou será que Deus te agrada mais que realmente você se case novamente? E você forme um lar e tente reconstruir a sua vida? É claro que Deus quer que você queira reconstruir a sua vida. Mas, irmã, você pode dizer, eu estou no papel de adúltera, né? Eu casei de novo, mas eu sou uma adúltera, porque depois do casamento a gente é adúltero. Vamos ver aqui Marcos 11, 25, se ele diz alguma coisa. Marcos 11, 25, 11. Marcos, capítulo de Marcos, livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Né? Aqui fala sobre perdão. Deixa eu ver. Não é esse texto que eu quero.
Esse eu quero depois. Mas vamos ver. Eu quero ir a Mateus 21, 31. Mateus 21. Pronto, achei. Mateus 21, 31. Vamos lá. Diz assim. Mateus 21, 31. Em verdade, vos digo. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Certo? Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Gente, não adianta você ser hipócrita. Não adianta, porque se você querer ser hipócrita. Se a Bíblia diz que você está num papel de adúltera, tá? Continue a sua vida, porque Jesus também perdoa as adúlteras. Sim, perdoa. Você saiu de um casamento e a Bíblia diz que se você casar de novo você é adúltera, tudo bem, ok, é o que a lei diz. Mas Jesus perdoa as adúlteras. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus é o nosso advogado. Gente, Deus perdoa. Jesus perdoa. Quem não perdoa são os homens. Olha aqui. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Por quê? Porque eles têm fé. Publicanos e meretrizes entrariam adiante no reino de Deus, adiante de quem? Na frente dos hipócritas, na frente dos faladores, na frente daqueles que chegam pra você e dizem: você se divorciou, você tá condenado ao fogo do inferno. Pelo amor de Deus. E você, sabendo que foi a vítima, sabendo que tinha um sentimento bom dentro de você, que não queria se divorciar, que você fez tudo pra evitar, você acha que Deus não tá vendo isso? Que Deus não lê o teu interior? Que não sabe que você é inocente? E mesmo que você tenha sido aquele que destruiu o casamento, mesmo que você tenha adulterado, tenha causado o divórcio, ei, Deus te perdoa também. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, te purifica de todo pecado. Você pode modificar a sua vida. Você pode, a partir de agora, dar uma guinada na sua vida, segurar na mão de Jesus e fazer tudo novo. Certo? Então, Deus perdoa sim. Deus salva sim. São os homens que não perdoam. Agora sim, eu vou para Marcos 11. Para Marcos 11. Porque Deus perdoa, mas os homens não perdoam. Mas para você que não perdoa, e que quer passar a vida inteira infernizando a vida dos outros, mandando os outros pro inferno, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ó, aqui em Marcos, no capítulo 11... a partir do versículo 24 eu vou ler, diz assim: por isso vos digo que tudo que perdides orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Meu irmão, perdoe o teu irmão que é divorciado, que está dentro da igreja. Não é porque você tem um casamento que você está querendo mostrar para todo mundo e para a sociedade que é lindo e que é maravilhoso e está tudo perfeito na sua vida, que você vai querer pisar em cima do outro, que sofreu e teve que se divorciar, que os filhos estão sofrendo, está passando por uma situação difícil, você vai lá e taca o pé nele, porque você acha que ele está manchando a reputação da igreja. Ei, Jesus veio para os doentes, não foi para os sãos. Se ele está divorciado, ferido, machucado e está dentro da igreja, é porque ele precisa, lá é o lugar certo, ele tem que estar lá, Deus quer cuidar dele e tratar com ele. Perdoe o seu irmão pelo divórcio dele. Perdoe o seu irmão pela falha dele. Não esqueça que amanhã você pode estar no lugar dele. Porque o mundo dá muitas voltas, sua vida pode dar uma guinada. Tá? E Deus pode te colocar no lugar dele para você sentir na pele e parar de falar dos outros. E parar de julgar os outros. Parar de jogar pedras. E parar de mandar os outros pro inferno. Certo? Porque a Bíblia diz que se você não perdoar também o Pai que está nos céus, Jesus, ele não vai perdoar você a sua ofensa. E é você quem vai acabar indo pro inferno. Certo? Então, Deus pede para você perdoar. Deus pede para você perdoar.
E só quem ganha com o perdão é você. Então vá lá ajudar o seu irmão que está sofrendo. Porque ninguém passa por um divórcio sem sair esbagaçado dele. A gente precisa de ajuda e não de pedrada. E Jesus é o Deus da misericórdia. Não é o Deus da morte, o Deus que lança no inferno. Não. Por qualquer coisa, porque ele quer, por prazer, não. Jesus é o que ajuda, é o que levanta, é o que sustenta, é o que dá uma segunda oportunidade. Em Mateus, no capítulo 21, no versículo 31. Deixa eu ver se é aqui. Pronto, Mateus 21, 31. Esse eu já li. Muito bem. Acho que já li todas as passagens que eu queria ler. Então, gente, é isso. É isso, tá? Eu poderia ler outras passagens aqui, como Mateus no capítulo 19, 1 ao 12. Eu vou ler para vocês. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, da além do Jordão. E seguiram-no muita gente, se curou-as ali. Então, chegando ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, olha, são sempre os fariseus, sempre os infernais, sempre os que querem lançar os outros no inferno, sempre os que têm um coração ruim, né? Então chegaram ao pé dele e disseram, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Disseram-lhe eles. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Disse-lhe. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Né? E então eles disseram que, Senhor, se for assim, não convém casar, não é? E Jesus termina dizendo, quem pode receber isso, que o receba. Mas o que eu quero nesse texto aqui, mostrar para vocês, é o que Jesus falou aqui no começo, preste atenção. Ele respondendo disse, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Né? No princípio, o Criador os fez macho e fêmea. Gente, Deus criou tudo bonitinho. Deus criou o jardim, Deus criou Adão e Eva, Deus criou o casamento para ser perfeito, para ser tudo maravilhoso, a família. Mas o que aconteceu? Aqui na frente ele diz o seguinte, por causa da dureza do vosso coração. E desde quando isso acontece? Desde o jardim do Éden. Desde que Deus criou o homem, que o homem tem um coração duro, desde que o pecado entrou no homem. E foi no jardim do Éden, desde o princípio, ali já aconteceu o problema. Então, de lá para cá, Deus tem que lidar com os pecados da humanidade. Deixa eu dizer para você, não é só o divórcio que é pecado não, tá? O assassinato é pecado, o roubo é pecado, o falar mal é pecado, a fofoca é pecado. E em Provérbios, Deus diz que ele odeia e abomina aquela criatura que vai fazer fofoca e aquilo dali sai uma grande discussão e causa contenda entre duas pessoas, porque para Deus contenda é como feitiçaria. Deus odeia discussão e contenda, Deus odeia. Para ele, no livro de Samuel, ele diz que a contenda, a discussão, a briga é coisa do demônio, é feitiçaria. E é tão sério, tão danoso para o ser humano quanto um divórcio, quanto um assassinato. E as pessoas não entendem isso. O ser humano está cheio de imundícies e Romano diz assim, Deus encerrou todos embaixo do mesmo pecado, para que ele possa, para com todos usar da mesma misericórdia. Gente, não deixa ninguém usar de preconceito com você, porque você é divorciado. Porque essa mesma pessoa está cheia de pecado, não importa qual é o pecado é pecado. Você se divorciou. Você pode fazer algo a respeito. Mas você também tem que cuidar da sua língua, também tem que cuidar de um monte de coisas que são pecado também. Então é isso que eu estou querendo dizer desde o início. Deus tem que tratar com o pecado da humanidade, não é só o divórcio, não. Tem muita coisa que leva para o inferno. E deixa eu dizer para você, você pode consertar a sua vida e agradar a Deus ainda.
Mas as pessoas não entendem que desde Gênesis, Deus criou tudo perfeito sim. Mas ele teve que dar os 10 mandamentos. E o que foi que aconteceu? A humanidade quebrou os 10 mandamentos há muito tempo. Há muito tempo. Então, são todos os mandamentos de Deus. Todos. Então, o assassinato é pecado. Jesus perdoa. Roubar é pecado. Jesus perdoa. A fofoca é pecado. Jesus perdoa. Levantar um falso testemunho é pecado, mas Jesus perdoa. Divórcio é pecado, mas Jesus perdoa. Essa tem que ser a mensagem. Você não pode colocar o divórcio como um pecado à parte. Ah, que é especial. Ah, que é o pior de todos. Deus abomina. Você vai para o inferno. Não é assim. O divórcio está no meio dos pecados, dos demais, como os outros, que Deus perdoa. E se por um adultério, um divórcio, depois a mulher se tornou adúltera porque está no segundo casamento, deixa eu dizer, Deus também perdoa. Por quê? Porque Deus perdoa as adúlteras. Você pode dizer, estão me chamando de adúltera porque eu estou no segundo casamento. Bom, você é uma adúltera perdoada. Se você pedir a Jesus para lhe perdoar e consertar a sua vida, você é uma adúltera perdoada. E você não vai para o inferno, você vai para o céu. Jesus garante isso. Você precisa ter fé. Porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa e nos purifica de todo o pecado. A condição do ser humano, gente, é terrível na terra. Vocês têm que entender isso. Ninguém é santo, 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 santo. Todos nós devemos procurar a santidade, sim. Andar conformidade à palavra de Deus, sim. Mas nós não conseguimos, entendam isso. Nós somos falhos. Entenda a fraqueza do teu irmão. Entenda que o inimigo está querendo calar a boca de todo mundo. Nós temos que nos unir e nos ajudar. E não nos apedrejarmos e nos matarmos. O nosso inimigo é o diabo, não é o nosso irmão. O nosso irmão está ali para a gente levantar ele, dar a mão para ele. Ajudar a se erguer. Se foi um pregador, se foi uma levita. A pessoa que louva na casa de Deus, a irmã quer uma bênção, o irmão quer uma bênção, aconteceu alguma coisa na vida dela no casamento, o diabo passou uma rasteira, derrubou. Você vai lá ajudar a matar? Gente, estenda a sua mão. Ainda que você não entenda o que aconteceu, ainda que você não saiba, vá lá e estenda a sua mão, porque essa é a sua obrigação. Deus mandou você perdoar e ajudar. E deixe que ele julgue a vida da pessoa. Certo? Então, quando uma pessoa vai para uma igreja, ela já está se humilhando, porque ela sabe que ela vai ser vista com um olhar de preconceito. Mas ela se humilhou, ela prestou o papel de chegar até lá, fez um esforço de chegar até lá para ouvir a palavra de Deus, porque ela sabe que precisa de Deus. Precisa ouvir a palavra de Deus para se levantar. Então, você não pode tratar essa pessoa com desdém, com desprezo, achando que ela é menor do que você. Não, 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 não. Jesus falou, vocês seriam reconhecidos pelo mundo, pelo amor que vocês teriam uns aos outros. O mundo vai olhar para vocês e vai ver o amor uns pelos outros, o amor que não existe mais no mundo. E vai reconhecer que vocês são filhos de Deus, são meus servos, são meus discípulos. Por quê? Porque existe amor entre vocês. Amor, não preconceito, não ódio. Não, mas amor. Amor. Então, vamos amar mais todos. Porque deixa eu falar pra você, aquela pessoa que você acha que já pecou até o infinito e além, e está no inferno, Deus quer perdoar essa pessoa. Deus quer levar ela pro céu. Deixe de ficar proferindo palavras que são palavras de derrota, que deixam a pessoa abatida, triste, deprimida, que podem fazer aquela pessoa até querer tirar a própria vida, se matar. Você é louco, cuide da sua língua. Deus te deu uma língua para você abençoar e não para amaldiçoar. Não seja causa de tristeza, de desânimo na vida da pessoa, não. Não seja portador de miséria, de preconceito, de opressão. Não empreste a sua língua para o diabo. Porque é ele que está querendo calar a boca do teu irmão. Não, empreste a sua língua para Deus. Vá até essa pessoa, profetize bênçãos, perdoe, ajude, estenda a mão, é isso que Deus espera de você como servo. Seja humilde,
Se o pecado do teu irmão também te fere, te magoa, te envergonha, sofra a humilhação e a vergonha com ele, porque você também é pecador. Você também é pecador. Você é pecador. E Deus sabe disso. E você também. Então se humilhe. Desça. Sofra com o seu irmão. Ajude ele a levar a sua cruz. Ajude. Não torne a cruz do seu irmão mais pesada. Então é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Não sejam maus, certo? Com os irmãos de vocês, com as irmãs de vocês. Eu sou uma pessoa que sofri preconceito sim, mas isso nunca me matou, me derrubou, porque Deus sempre falou comigo, eu sei qual é o papel que eu tenho. Eu sei o que eu sou para Deus. Ele me ama apesar de tudo e acima de tudo. O amor de Deus é incondicional, nós não o compreendemos. Nós todos era para estar no inferno, nós somos pecadores. No entanto, Jesus nos ama e quer nos salvar. E não é só a mim, é a todos. É a mim e ao meu irmão, não importa qual é o pecado dele. Deus é aquele que transforma, que restaura, que renova, que levanta. Essa é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus é para levantar. Não é para derrubar. É para dar vida. E vida com abundância. Esse é o grande milagre. O que Jesus veio fazer na terra. Ele estendia a mão. Ele não chutava. Então não seja um mau exemplo para os cristãos se você diz que é cristão. Certo? Deixe de ser ruim. Ajude seu irmão a se levantar. Abençoe. Não amaldiçoe. Romanos 12:14 ou 14:12. Não amaldiçoe. Abençoe. Abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que eu quero dizer para vocês hoje. Divorciado, Deus tem uma vida maravilhosa para você ainda. Se levante em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém?